Pareceu que começou a gravar aqui já. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai trazer uma apresentação referente ao Open Insurance, tá? A reunião vai ser gravada vai ser disponibilizada pela BBC depois para que outros associados possam assistir ou até caso alguém queira reassistir. Acho que esse era o conteúdo inicial, né? A ideia da apresentação é trazer um pouco de visibilidade para vocês sobre o que está acontecendo no Open Insurance também, que é uma parte que acho que todo mundo aqui sabe, vai ter uma conexão com o Open Finance, e para isso a gente trouxe aqui a equipe da VIP também, mais focada no Open Insurance, tá? Vou até pedir para a Ana, o Patrick e a Jane se apresentarem, e se vocês quiserem projetar o material de vocês, que é um material completo, fiquem à vontade. Tá joia, obrigada, Thiago. Bom dia, gente. Eu sou a Ana Paula, Ana Lima, aqui na BIP. Sou gerente de Open Finance e Open Insurance. Atualmente, nós estamos conduzindo alguns projetos, né, com grandes seguradoras, então nós estamos acompanhando toda a parte de regulamentação. E como o Thiago já comentou aqui com vocês, o objetivo é só deixar vocês na mesma página do que está acontecendo hoje, onde estamos, o que já foi entregue no Open Insurance e quais são os próximos passos, inclusive impactos que podem trazer no Open Finance em breve, tá bom? Patrick, pode se apresentar e projetar nosso material, por favor. Depois, na sequência, a G também. Opa, boa tarde, pessoal. Bom dia ainda, né? Prazer aí em ver algumas carinhas novas. Eu sou o Patrick, trabalho aqui com a Ana também, com a Giane. Sou consultor de negócios e a gente trabalha aí focado no Opin. Já trabalhamos também com Open Finance também. Espero que a gente possa contribuir bastante com o material hoje apresentado a vocês. Olá, pessoal, bom dia, né? Eu sou a Giane, também faço parte aí do time da BIP, como consultora. A gente tem a especialização, né, em Opin e no Open Finance, então vai ser um prazer estar falando com vocês aí hoje pela manhã, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui já? A gente está vendo, mas ela não está em modo de apresentação. Tá, eu tô só aguardando aqui voltar. Quer que eu tente por aqui, Patrick? Acho que tá só carregando. Um momentinho. Qualquer coisa, pede um ré. Tá em modo apresentação para vocês? Tá, agora sim. Vamos lá. Vamos lá, podemos começar, Patrick. Tá passando aqui o slide. Falta um. Tá voltando. Foi. Sim, vamos lá. Então, primeiramente, um overview, né, para todos do que é o Open Insurance, que foi uma iniciativa que veio da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, né, do Brasil, que veio justamente como uma frente de criar assimetria com o Open Finance. Através do Open Finance, os bancos teriam muitas informações e as seguradoras acabariam sendo ameaçadas e não teriam ali a mesma questão de compartilhamento de dados, participação nesse processo de dados abertos, né, e dados de clientes, e eles poderiam ter uma perda substancial de negócios. Então, o Open Insurance ele é o sistema de serviços abertos, de seguros abertos, que reúne todas as seguradoras, que eles são chamados de sociedades seguradoras, que possuem ou participação obrigatória ou voluntária. Nesse momento, ele está muito em linha com o Open Finance, tá? Só quem está aderindo realmente são as seguradoras obrigatórias, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide, e as voluntárias estão começando a criar uma movimentação, uma pesquisa, para poder em algum momento entrarem também e não ficarem de fora dessa questão dos sistemas abertos.
Então, quais são os objetivos aqui, os alicerces anteriores que a SUSEP já havia lançado anteriormente para poder criar e dar sustentação ao Open Insurance? Foi, primeiro, a segurança cibernética, que eles lançaram uma circular, né, exigindo também toda a parte de segurança cibernética em seguradoras, que era algo novo para eles, por exemplo, até 2020, e a criação do SRO, que é o Sistema de Registros de Operação, que hoje as seguradoras, para alguns ramos, já são obrigadas a mandar para a SUSEP, fazendo toda a parte de registros de apólice, de seguros que foram contratados, endossos que foram emitidos, sinistros que foram avisados. Então, isso já foi uma padronização de dados para as seguradoras, para que pudesse permitir que esses mesmos dados do SRO sejam compartilhados entre as seguradoras no momento em que o Open Insurance começar a funcionar. Os objetivos, né, que foram utilizados aqui pela SUSEP são bem próximos, bem parecidos com os nossos princípios no Open Finance, né, que é deixar o cliente no centro de tudo, ele ser o principal beneficiado com a possibilidade de compartilhar suas informações de seguros, promover a cidadania financeira, padronização que possibilite compartilhar dados, incentivar e aumentar a eficiência de mercado, promover a concorrência entre as seguradoras e ter uma interoperabilidade com o Open Finance, que a gente tem essa previsão aí para o final do ano entregar as especificações, que serão discutidas entre SUSEP e Bacen, para a gente chegar num ambiente comum de compartilhamento desses dados, onde bancos receberão informações de seguradoras e seguradoras poderão receber informações de bancos. Então, tudo vai estar num ecossistema só, tá bom? Pode passar, Patrick. Hoje, né, nós temos aqui, de acordo com a circular CNSP, na resolução CNSP 415, que foi publicada pela SUSEP lá em julho de 2021, dois tipos de compartilhamento que são previstos dentro do OPIN, o chamado OPIN, né? Os dados de produtos, dados de clientes, tanto cadastrais como transacionais, que seria o SRO, que tem uma obrigatoriedade de participação de todas as seguradoras enquadradas no segmento S1 e S2, que são já duas cadeiras da CNSEG, tá? E o Serviço de Iniciação de Movimentação Seguro, que é um novo player que surge no mercado, que é a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, que vai fazer como se fosse um papel de iniciador. Ele vai conseguir poder receber aqui todas as informações de seguros de um determinado cliente e vai poder fazer uma agregação de dados, ser o meu agregador, minha plataforma agregadora de informações de todos os meus seguros, que hoje eu tenho pulverizado em várias seguradoras, e inclusive através dessa plataforma única, onde eu vou centralizar tudo, iniciar serviços como aviso de sinistro, solicitação de um início de endosso, quero fazer uma alteração na minha apólice, fazer uma contratação, uma cotação de um novo seguro, com todas as participantes do ecossistema do Open Insurance, e também resgate de previdência, resgate de sorteio e de capitalização, tá bom? Pode passar, Patrick, por favor. Gente, vou continuar aqui, né, dando um overview, né, de quem está construindo o Open Insurance, tá? Nesse caso aqui que nós temos a SUSEP, o Conselho Deliberativo, os grupos técnicos, mais conhecidos como os GTs, e o secretariado, tá bom? A SUSEP, né, é a que está responsável por receber as propostas enviadas pelo Conselho Deliberativo. Além dela analisar, ela publica os padrões operacionais e tecnológicos que todas as seguradoras vão ter que seguir, tá bom? O Conselho Deliberativo, ele que vai receber as propostas dos grupos técnicos e deliberar submetendo à SUSEP. Os grupos técnicos, no caso, eles criam as especificações técnicas, né, do Open Insurance. Atualmente, nós temos 9 grupos técnicos, tá bom, ocorrendo, e cada GT conta com a participação de representantes de cada congênere, né, das seguradoras e da CNSEG. O Conselho Deliberativo, gente, esqueci de pontuar, tá bom? Mas eles têm 4 cadeiras, tá bom? Com representantes das principais associações, das congêneres, e no momento eles não têm ainda cadeira para representar SPOC e conselheiro independente, tá bom?
É importante também destacar que cada cadeira tem o mesmo poder de voto, tá bom? Então, permitindo que as instituições menores possam votar com o mesmo peso que as instituições maiores. E, por fim, na estrutura do Open Finance, nós temos o secretariado, né, que tem por objetivo organizar os planos de trabalho e as propostas técnicas apresentadas pelos GTs, tá bom? Esses 4 são os que compõem a estrutura inicial do OPIN. Pode passar, Patrick. A partir disso, pessoal, foram construídas as fases, né? Foram divididas, o Open Insurance foi dividido em 3 fases, tá bom? A primeira fase já aconteceu, né? Ela iniciou em junho, em dezembro de 2021 e finalizou em junho de 2022. Mais para frente, a Ana vai falar como ela foi dividida, mas a fase 1, ela tinha o objetivo, né, dos dados, tornar público os dados públicos das seguradoras, né? Então, nesse caso, a seguradora disponibilizava os dados de forma padronizada. Então, nessa fase, deveriam ser compartilhadas informações em seus canais de atendimento, como produtos e serviços, tá bom? A fase 2, que é a que está acontecendo agora, tá bom? Ela iniciou em setembro de 2022 e vai até junho de 2023, julho de 2023, tá bom, pessoal? Ela também foi dividida, né? Então, tem entregas intermediárias acontecendo nesse período, que a gente também vai falar mais para frente. E qual foi o objetivo dessa fase, tá bom? O compartilhamento disponibilizar compartilhamento de dados do consumidor. Então, nesse caso, os clientes poderão, né, compartilhar seus dados com a seguradora de sua preferência, tudo feito por meio de consentimento, autorização do próprio cliente, tá bom? Que podem ser revogados a qualquer momento que foi previsto na legislação, tá bom? A última fase, tá bom, prevista no Open Insurance, vai começar, vai começar, né, em março de 2023 e tem previsão para finalização em setembro de 2023. E essa fase também tem por objetivo o compartilhamento de serviço e iniciação de movimentação, tá bom? Então, nessa fase, os clientes terão acesso aos serviços destinados à experiência, né, dele como todo, como, por exemplo, contratação de seguro, né, no ambiente Open Insurance, previdência, aviso de sinistro, capitalização. Exatamente. Então, vamos lá, só para a gente contextualizar um pouquinho, como a Giane falou, as entregas que foram realizadas na fase 1. A fase 1 foi a mesma chamada Open Data, que nós tivemos no Open Finance e aconteceu durante aqui o mês de dezembro, né, as publicações, até junho de 2022, onde primeiro foram divulgadas todas as APIs de canais de atendimento, dependências próprias, né, toda a parte de comercialização de produtos principais, ramos principais hoje considerados dentro da Superintendência de Seguros Privados, que era o auto e o residencial, né, e a previdência complementar aberta e capitalização. Então, essas foram as primeiras APIs de produtos publicadas lá em dezembro. Então, houve uma publicação, digamos que mocada no diretório de participantes, e as informações reais realmente começaram a valer a partir de fevereiro de 2022, tá? Em 30 de junho aqui de 2022, nós tivemos 2 marcos de entregas. Essa primeira data era 15 de abril, só que as seguradoras não conseguiram cumprir e houve um acordo de dilação de prazo com a SUSEP. Então, no dia 30 de junho, eles subiram todas as entregas previstas para abril e para junho, que era o compartilhamento, né, já de dados abertos de seguros de responsabilidade civil e de créditos financeiros, e também toda a parte de dados de atendimento, que aqui ajuda, né, a gente a ter uma ideia de cada uma das seguradoras, quem são rede referenciada, quais são os serviços que são prestados pela rede de intermediários, então guinchos, assistências, assistência financeira, tudo que existe de representantes também de seguros estão aqui dentro. Então, são os canais de venda de cada um dos produtos e a rede referenciada. Então, que possibilita que o cliente escolha e que vocês também criem comparativos de produtos, que eu quero contratar um seguro de auto que tenha uma oficina que seja credenciada para casos de conserto próximo à minha casa.
então eu consigo fazer esse comparativo através dessas APIs de dados abertos que já estão no Data Directory do Open Insurance, ok? Pode passar, Patrick. E aqui são as entregas intermediárias da fase 2. Inicialmente, a fase 2 do Open Insurance, ela tinha uma data única de início, que era 1º de setembro de 2022, onde todos os dados de clientes começariam a ser compartilhados, tanto os dados cadastrais como os dados transacionais, que são aqueles vinculados ao registro de operações, o SRO, conforme eu mencionei anteriormente. Só que, devido à quantidade de ramos de seguro e quantidade de informações e o pequeno prazo que existia, foi acordado com a SUSEP entregas intermediárias. Então, começou, sim, a fase 2 em 1º de setembro de 2022, mas nós vamos até junho de 2023 fazendo entregas aí mensais. Então, por exemplo, em 1º de setembro, nós tivemos que cadastrar todas as APIs de consentimento, resources e a parte de patrimonial, que é o residencial, no diretório de participantes, mesmo sem estar funcionando. Tá? Então, era uma entrega para eles avaliarem se a gente já estava trabalhando em cima da API, realmente ali do esqueleto do Swagger. Em 1º de janeiro, nós tivemos que entregar toda a certificação FAP e o cadastro de novas APIs, que são as APIs de responsabilidade, riscos financeiros e todas as outras APIs de grandes riscos, que inclui aeronáutico, marítimo, nucleares, petróleo. E esses produtos, eles entram no Open Finance, no Open Insurance, é importante destacar, não obrigatoriamente, agora é opcional. Antes era obrigatório, mas a SUSEP também, numa nova circular, já tirou esses produtos de grande risco da obrigatoriedade do Open Insurance, então entra ali como voluntário quem quiser deixar esse compartilhamento de dados desses produtos nos seus canais, porque eles acreditam que não faça muito sentido, né? São seguros de prêmios milionários que geralmente não vão trafegar aqui uma contratação via sistema de seguros abertos. Então, fica a possibilidade, mas não obrigatoriedade. Agora, em 13 de janeiro, nós tivemos que fazer todas as certificações funcionais das APIs de consentimento e recursos. Então, essa já foi uma etapa vencida, também está em verdinho. E em 30 de janeiro, nós precisamos cadastrar aqui todas as APIs também ainda sem funcionalidade, somente o esqueleto dos Swaggers, dos seguros de automóvel, rural, transportes e o patrimonial de riscos diversos. Na prática, nós já temos todas essas atividades concluídas, porém a operação mesmo em produção começa em 1º de março, com o compartilhamento dos dados cadastrais, que já estão aqui com certificação funcional realizada em janeiro, e também com o compartilhamento de dados dos seguros de residencial, que foi a primeira entrega que nós fizemos de cadastro no diretório. Então, como vocês podem ver, eles criaram algumas entregas justamente para que os grupos de trabalho, para que as seguradoras mantivessem ali as suas atividades em funcionamento. E agora, depois de 1º de março, a gente continua com a entrada em produção dividido por ramos. Então, por exemplo, a partir de 1º de abril, toda a parte aqui de seguros de pessoas, previdência por sobrevivência, microseguros, esses dados já começarão a ser compartilhados. A partir de 1º de maio, o pessoal vai conseguir compartilhar os dados das APIs em produção de responsabilidade, riscos financeiros e todos os grandes riscos. Em 15 de maio, entra o ramo que é o mais esperado. Vocês podem ver que poderia entrar tudo junto, mas acaba criando aqui uma diferença de 15 dias, porque a maior base de SRO está justamente aqui, no automóvel. Então, a grande ansiedade do mercado é justamente por essa abertura aqui do dia 15 de maio, com o compartilhamento dos dados do meu seguro de automóvel com qualquer seguradora. E aqui, em 30 de maio, nós temos o habitacional e garantia estendida entrando em produção. O habitacional, a gente enxerga hoje como algo um pouco engessado, porque o seguro habitacional está muitas vezes vinculado, a maioria das vezes, temos pouquíssimas seguradoras que vendem esse seguro standalone, mas estão vinculados a um financiamento, né, o financiamento do imóvel. Então, a portabilidade de um seguro desse não é possível ser uma portabilidade do meu financiamento imobiliário. Então, existem seguradoras que, por causa do Open Insurance,
estão estudando começar a diluir esse risco, não ter mais o seguro vinculado ao financiamento imobiliário, e sim a possibilidade de uma contratação standalone, que é algo novo, que só temos 2 seguradoras que trabalham nesse modelo no Brasil. E em 30 de junho, a gente entra com toda a parte de vida, né? Pessoas, previdência, que já a previdência de risco e sobrevivência, e todos os seguros de danos, que também é um ramo muito grande, por isso que ele acabou ficando aqui para o final. E depois, qualquer novo seguro que seja lançado e que entre no serviço de registros de operação, no SRO da SUSEP, a cada produto novo, a SUSEP e toda a CNSEG tem até 60 dias para que esse novo seguro entre no Open Insurance. Então, é algo contínuo também, que depois de 1º de março nós vamos continuar com novas entregas, tá bom? Só para deixar claro aqui que ainda tem muito trabalho pela frente. Efetivamente, 1º de março, a gente começa a ver os primeiros compartilhamentos de dados. Pode passar, Patrick. Cliquei aqui para passar, peraí. Fabrício quer fazer uma pergunta. Isso, bom dia, pessoal. Ana Paula, uma dúvida. A última informação que eu tinha era que a gente tinha tido um adiamento em relação ao Open Insurance devido às questões técnicas de interoperabilidade com o Open Banking, certo? Nesse novo cronograma, a gente está considerando essa integração ou ele ainda está dissociado? Ele ainda está desassociado, tá, Fabrício? Porque existe uma entrega prevista tanto na circular SUSEP 638, quanto na resolução conjunta número 5 do Banco Central, de que as propostas de interoperabilidade entre o Open Insurance e o Open Finance deverão ser entregues para a SUSEP e para o Banco Central até novembro agora de 2023. Então, somente com as propostas em mãos e aprovadas por ambos é que a gente vai ter aí uma data de entrada em produção e até discussões de infraestrutura para isso também, tá? Entendi. Então, nesse caso, o caso da assimetria de informações, de certa forma, a gente ainda vai ter até novembro desse ano, certo? Certo, exatamente. O Patrick vai falar sobre um pouquinho mais sobre isso mais para frente, sobre as informações que os bancos já recebem, como insights que já podem ser transformados em ofertas de seguro, e as seguradoras ainda não recebem informações de bancos e nem das próprias seguradoras para poder fazer um comparativo de risco. Então, já existe essa simetria, sim. Boa, entendi. Aí só mais uma pergunta, se for respondida mais na frente, pode ignorar e falar, tá? Mas assim, hoje então as seguradoras estão construindo plataformas separadas. Eu só queria, meu ponto inicial o que a gente está vendo hoje no mercado é mais, a gente está trabalhando e correndo para atingir essa exigência mais regulatória, ou a gente está trabalhando propriamente em realmente construir as plataformas e aí queria ouvir também, né, do pessoal que tem. Tá. Na verdade, o que está acontecendo hoje, tá, Fabrício? O Open Insurance, o pessoal das seguradoras, eles estão no mesmo patamar que a gente, eles estão correndo para fazer as entregas regulatórias, tá? Então, as seguradoras S1 e S2 não tem como fugir disso, então tem que fazer todas essas entregas intermediárias que eu mostrei no slide anterior, né, no slide de fase 1 e de fase 2, e vão ter que começar a pensar na fase 3. Isso tudo está sendo construído de uma forma que o Open Insurance, a estrutura do Open Insurance acabou contratando uma parte do diretório da própria Radian, porém separado do nosso diretório de Open Finance. Então, existem discussões acontecendo, agora estão sendo criados grupos de trabalho que vão discutir como vai ficar essa questão de infraestrutura entre os dois ecossistemas para que essa interoperabilidade seja realizada de uma maneira fácil, né, mais ágil e que não crie problemas, principalmente porque já está em funcionamento, tá bom? Era essa a sua pergunta? Era sim, tá ótimo, viu? Muito obrigado, Ana Paula. Imagina, que isso. Acho que o Thiago também quer fazer uma pergunta. Bom dia a todos, bom dia, Ana. Só Bom uma dia. dúvida, por gentileza. O seguro prestamista, ele se enquadra em qual dessas fases aí? O seguro prestamista, ele é pessoas, tá? E pessoas, né? Pessoas, isso. Ele se enquadra aqui em 15 de junho. Ele é pessoas porque ele é o prestamista que tem o risco de vida, né? Vida, desemprego, toda essa parte que vocês provavelmente devem trabalhar na instituição de vocês. Tá ok, obrigado. Imagina. Bem, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre as entregas intermediárias de fase 3.
O cronograma inicial da SUSEP, ele previa que toda iniciação de serviços, né, começaria a partir de 1º de dezembro de 2022. Só que era algo realmente inviável, impossível, porque a fase 2 já havia sido postergada para iniciar somente em março agora de 2023, então não faria sentido iniciar serviços antes. Então houve agora, em 23 de janeiro, foi publicado uma nova circular com essas entregas intermediárias de fase 3. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos 2 datas, 2 marcos para cada uma dessas entregas. Em 8 de março, toda a parte de patrimonial e compreensivo residencial que tenham serviços de iniciação de contratação, que tenham serviço de aviso de sinistro e endosso, deverão ser publicadas no diretório, com entrada em produção somente em 30 de maio de 2023. Então, é aquela mesma questão. Sempre teremos publicações de APIs de serviços antes, para uma validação prévia da CNSEG, Secretariado e SUSEP, para a entrada em produção sempre um mês à frente. Então, aqui é importante a gente destacar que, a partir de 30 de maio, um cliente ele vai poder abrir um sinistro residencial, por exemplo, ou solicitar uma assistência, avisar que ele teve uma enchente, um cano estourado, através da SPOC, que o Patrick vai explicar um pouquinho mais para frente, que é aquele serviço, aquele participante que eu fiz uma analogia ao iniciador, tá? Então, e todos esses outros serviços, ramos, entrarão com sua iniciação de serviços em datas distintas. Então, por exemplo, o automóvel, que é sempre o seguro aqui que a gente faz a parte de, que é o mais visado por todos. A partir de 13 de agosto de 2023, o cliente ele não vai mais precisar entrar em contato com a seguradora dele. Se ele já tiver compartilhado os dados dele com a SPOC, ter esse agregador de seguros nesse parceiro, ele vai entrar nesse canal único e solicitar um guincho, avisar um sinistro, tudo através daqui, tá? Não vai mais precisar ligar na seguradora, mandar o WhatsApp, enfim. Aqui a ideia é sempre melhorar a experiência do cliente e que ele consiga consolidar todos os dados de seguros dele aqui, para inclusive iniciar esses serviços. E aqui, eu acho que é até importante para o próprio Thiago que perguntou, né? Vida, pessoas que tem o prestamista, entra a partir de 15 de setembro. Então, na SPOC, o cliente ele vai poder também abrir, avisar um sinistro de um seguro de vida, de um seguro prestamista, e esse aviso de sinistro vai chegar na seguradora para dar continuidade no processo. Isso aqui é importante só deixar claro aqui. Quando a gente fala dessas iniciações de serviço, a princípio existe uma limitação. Existe um desejo da SUSEP para que ocorra uma evolução futura de que os serviços sejam iniciados e finalizados através da SPOC. Ou seja, eu vou abrir um sinistro e vou ter toda a interação de envio de documentação desse sinistro, possível informação de pagamento desse sinistro, tudo através da SPOC. Mas isso é uma evolução muito grande de dados que ainda precisam ser trafegados entre essas 3 partes, que a gente vai pensar depois. Então, nesse primeiro momento, é tudo aviso. Eu aviso a seguradora pela SPOC e a seguradora vai seguir com o seu processo normal de aviso de sinistro, entrando em contato com o cliente, pedindo documentos, pedindo a conta onde precisa ser feito o pagamento, agendando vistoria, tudo que já acontece no processo normal atualmente, ok? E aqui os exemplos de dados, né? A gente trouxe os exemplos de dados que são compartilhados no OPIM. Quando a gente fala dos dados cadastrais, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, são exatamente os mesmos que são compartilhados no Open Finance. Na verdade, a mesma tabela de dados, né? Houve todo um grupo de trabalho de dados dentro do GTs da CNSEG, mas no final a SUSEP pediu para que fosse enquadrado aqui, mandou a tabela de dados de identificação, qualificação e relacionamento basicamente igual à do Open Finance, então já é basicamente o que vocês possuem hoje em compartilhamento de dados cadastrais, e o que muda são os dados transacionais, que é aquele que vem extraído do SRO, onde vai toda a identificação e informações gerais da pólice, proposta, né? Qual foi a proposta que foi enviada e aprovada por esse cliente, quem são os segurados, quem são os beneficiários, caso seja aplicável num seguro de vida, por exemplo, quem são os tomadores garantidos, caso aplicado, né, caso seja aqui um seguro por... ai, meu Deus.
estipulação. Intermediários, caso seja aplicável, ou seja, quem foi o corretor ou quem foi a empresa que vendeu aquele seguro para a ANA, o objeto segurado, então aqui vai vir qual é a casa, qual é o carro, enfim, o que está sendo segurado nessa questão, as coberturas, tá? Então, a ANA contratou uma cobertura de R$200 mil só para RC, vai vir tudo aqui destinado e você vai conseguir entender qual é o perfil da ANA numa contratação de coberturas acopladas. E franquias, se aplicável, tá? Qual é a franquia que a ANA contratou, se é uma franquia cheia ou uma franquia reduzida, que faz com que aumente o meu valor de prêmio, mas eu tenho uma franquia reduzida para pagar em caso de sinistralidade. Ok, pode passar, Patrick. Obrigado, Ana. Pessoal, bom dia. Falar um pouquinho aqui de fase 3, até aproveitando a metáfora que a Ana realizou aí em relação a Spock, né, e a iniciadora. Queria investir um pouquinho mais de tempo aqui, porque eu acho que dá para a gente fazer essa metáfora para conseguir entender como é que funciona, mas como ela foge um pouquinho, talvez, do que a gente tem aqui no Open Finance, eu acho importante falar um pouco mais sobre, tá? A SPOC, a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, que é a nova CIS, né, que a gente falava de CIS anteriormente, ela basicamente vai ser uma instituição que vai centralizar as informações, né, do cliente relacionadas a seguro, e vai conseguir apoiar o cliente na iniciação de serviços, tá? E aí a gente tem 4 agentes nessa etapa aqui de iniciação de serviços, tá? O usuário, a SPOC, a transmissora e a receptora. Eu vou pedir para vocês esquecerem por 5 minutinhos o que é receptora, tá? No sentido de receptora de dados aqui da fase 2, por exemplo, do Open Finance, e pensar na receptora mais como uma instituição que vai que vai mandar as propostas para a SPOC de cotação, ou que vai, por exemplo, realizar o endosso ou o aviso de sinistro. Então, até falando um pouquinho mais dos serviços que serão disponibilizados aí para a fase 3, a partir dos prazos aí que a Ana comentou, a gente vai ter o que a gente vai focar aqui especificamente, eu acho que o que tem mais valor também para as seguradoras é a iniciação de cotação e contratação, mas também teremos aí a possibilidade de realização de endosso, aviso de sinistro para as seguradoras ali envolvidas com previdência, resgate de previdência. Para capitalização, teremos contratação de CAP, resgate de CAP e pagamento de sorteio também, tá? Então, aí a gente tem esses serviços previstos para a fase 3. Importante mencionar também que a gente tem previsto, como a Ana comentou, que a gente poderá iniciar a jornada inteira, né? A gente vai poder realizar a jornada inteira de iniciação de serviço, pelo menos é uma previsão que a SUSEP quer para o futuro, mas atualmente a gente não finaliza a jornada ali no ambiente da SPOC, tá? O que a gente gera no final para o cliente é, de fato, um lead para a seguradora entrar em contato com esse cliente, tá? Então, falando aqui um pouquinho mais sobre a jornada, como é que funcionaria na prática. A gente tem isso, visão SPOC, tá? A gente vai ter um aplicativo da SPOC, existem algumas empresas ali cotadas para se transformarem em SPOC, inclusive a CIS, que eram, né, as antigas SPOCs. Houve uma grande discussão sobre a inclusão ou não de corretores, né, no escopo do SPOC, e aí os corretores, eles podem entrar, né, se eles quiserem aqui, com a figura, né, como a figura de SPOC, e aí a gente vai ter o cliente acessando uma SPOC. Dentro da SPOC, ele vai ter as opções de serviços que ele pode selecionar. Então, aqui eu vou utilizar o exemplo de cotação e contratação. Eu quero realizar uma cotação de seguro alto, por exemplo, e eu já tenho um seguro alto em uma seguradora X. O que eu posso fazer? Aí entra a figura da transmissora aqui, tá? Eu posso receber os dados da transmissora relacionados à minha pólice de auto que eu tenho nessa seguradora X, e aí eu vou ter toda a relação. Eu posso, inclusive, receber meus dados cadastrais dessa seguradora, recebo meus dados cadastrais, meus dados transacionais, todas as informações de apólices que eu tenho nessa seguradora, e a partir dessas informações que a SPOC vai possuir, eu vou poder cotar outros seguros altos, por exemplo. E aí eu vou ter a opção também de customizar a minha cotação, tá? A partir de então. Então a SPOC ela vai receber os dados da transmissora. A transmissora, aqui basicamente, pessoal, é uma jornada de fase 2, onde a SPOC é receptora de dados e a transmissora é a transmissora de fato.
Então, a gente vai ter ali a SPOC com os dados do cliente, transacionais e dados cadastrais, e a partir desse momento, eu como cliente, querendo cotar um seguro ou iniciar algum outro serviço, eu vou e seleciono as seguradoras que eu quero realizar isso. E aí as seguradoras, elas são obrigadas, tá, a mostrarem ali uma cotação uma cotação para o cliente. Caso eu não apresente eu não queira apresentar uma cotação, eu sou obrigado a dar uma justificativa, eu como seguradora, tá? Então o cliente ele vai, seleciona as seguradoras que ele quer cotar um seguro, por exemplo, e a partir desse momento ele vai ter uma visibilidade centralizada. Isso eu acho que é o mais relevante, né, em termos de experiência do cliente. Eu vou ter uma visão centralizada de todas as cotações que eu tenho no mercado das seguradoras que eu selecionei. E aí eu posso ter outras coberturas dentro de uma mesma seguradora, por exemplo, e o cliente tem essa visibilidade e ele seleciona. A partir do momento que o cliente selecionou a seguradora Y para realizar uma cotação, eu vou receber uma informação de que a seguradora vai entrar em contato comigo, e aí por isso a jornada ela não finaliza aqui, né? E aí depois disso tudo, a seguradora entra em contato comigo para que eu possa finalizar essa contratação, né? A cotação você realizou de fato dentro da SPOC, mas para que eu possa finalizar a contratação fora do ambiente do OPIM, tá? Mas aí, como a Ana bem lembrou, no futuro, o desejo da SUSEP é exatamente a gente ter essa jornada inteira dentro do ambiente da SPOC, ok? Exato. Acho que uma coisa importante isso aqui, Patrick, para a gente especificar, detalhar, é que as empresas que são iniciadoras atualmente de transação de pagamento, elas podem ser SPOC, tá? Então, elas já só precisam comunicar para a SUSEP com 90 dias de antecedência e elas podem se tornar uma SPOC para prestar esse tipo de serviço para o cliente também. As seguradoras, todas as seguradoras também podem se tornar SPOC, somente avisando a SUSEP com 90 dias de antecedência. E novos players precisam solicitar autorização da SUSEP e apresentar toda uma documentação que exige no mínimo R$ 1 milhão de capital, tá? De capital para poder iniciar essa empresa, ser aprovado como uma SPOC regulamentada pela SUSEP. Então, a gente vai ver o que vai acontecer de reviravolta nesse mercado, né? E, inclusive, os corretores poderão entrar, mas a gente já vê aí uma barreira com essa questão do limite do capital, né? Tem que apresentar esse R$ 1 milhão aí como patrimônio líquido. Então, a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos a respeito aqui dessas discussões ainda de SPOC, tá bom? Show, obrigado, Ana. Isso aí. Existe essa, digamos, barreira de entrada, né, nesse sentido. Pessoal, falar um pouquinho também dos impactos. Só estou esperando trocar de slide para vocês verem a mesma tela que eu. Peraí. Opa, show. Os impactos do Open Finance aqui com o Bank Assurance. Então, existe já previsto aqui algumas oportunidades para os bancos, principalmente os bancos, né, que possuem seguradoras dentro da mesma holding, por exemplo, da gente pensar na oferta de alguns seguros personalizados. Por quê? Né, e como? Principalmente utilizando os dados da fase 2, tá? Então, se eu como um banco recebendo informações do extrato ou do cartão de crédito do cliente, considerando o escopo da fase 2, e eu vejo alguns perfis de comportamento do cliente, como, por exemplo, é, o cliente ele gasta muito em veterinário, ele gasta em comprando alimento de cachorro. Então aqui eu poderia oferecer um seguro pet para ele. Ou o cliente, ele tem um perfil que ele costuma realizar compras em mecânicas, ou enfim, acho que o exemplo pode ser extrapolado para diversos outros seguros, mas acho que deu para entender. Aí eu poderia ofertar um seguro alto. Então, a ideia aqui é exatamente a gente pensar em como a gente já pode aproveitar aqui a fase 2 do Open Finance, exatamente para que as seguradoras que já fazem parte aí das holdings dos conglomerados financeiros, a gente consiga já ofertar alguns seguros considerando esse escopo de informações que a gente tem disponível, tá? Que são muito úteis. Existem alguns outros cases que eu queria comentar aqui, principalmente ali
o Smart Onboarding, então a gente já poderia preencher automaticamente algumas informações com as informações que a gente já tem aqui do próprio Open Finance, SPOC, a gente acabou falando um pouquinho sobre. A gente pode adequar uma cobertura que já é ofertada para o cliente atualmente, baseada nos hábitos de gastos, né, de consumo dele, por exemplo. Então, aqui existem diversas oportunidades no sentido de vamos personalizar a experiência, e é claro, né, acho que isso aqui é premissa e todo mundo acaba falando sobre, mas a necessidade de personalização dos seguros ou de todos os produtos financeiros referentes à necessidade do cliente, tá? E Aqui volta um pouco naquela questão da assimetria, né? Que eu não me lembro agora quem falou no início, não sei se foi o Thiago Dantas, não lembro. Né? Tipo, já existe, né? Os bancos já têm possibilidade, já têm muito mais informações. Os participantes de fase 2, né, de aumentarem aqui as suas ofertas de seguros. A única coisa que ele não sabe é se o cliente já possui um seguro contratado, que ele só vai saber no momento em que ele começar a receber o Open Insurance, as informações de Open Insurance também com a interoperabilidade. Mas a oferta não custa nada ser feita e você também vai conseguir visualizar através do extrato dele, do cartão de crédito também, se ele já está pagando mensalidades de seguro. Hoje mesmo chegou aqui para mim, que eu renovei o meu seguro, veio a parcela 1 de 4. Então, o banco que eu compartilhe meus dados já consegue saber que eu vou ter uma renovação de seguro em fevereiro do ano que vem. Então, isso já pode ficar ali como algo no radar para poder fazer uma oferta personalizada para mim em janeiro de 2024, né? E vem escrito ainda seguro alto. Então, fica bem claro ali que vocês já conseguem utilizar várias possibilidades aqui de ofertas e personalização. Show. Com certeza algumas instituições já estão pensando nisso, mas é importante ressaltar que a oportunidade que já tá ocorrendo, né? Acho que isso que é o mais interessante. E por último, pessoal, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a interoperabilidade. A Ana muito bem comentou, a gente já tem ali uma data de proposta de envio da SUSEP, mas a gente ainda não sabe como realizaremos isso, se o diretório será centralizado, se o diretório será separado ou não, o como ainda é uma incógnita, certo? Mas a gente tem aqui algumas oportunidades em relação à interoperabilidade no sentido de os bancos vão poder consumir muitas informações dos seguros, né? E informações além do que a gente já viu aqui nas oportunidades do Bancassurance, que são as informações, por exemplo, que a Ana comentou, da gente ter a gente ter a visibilidade das parcelas que são pagas dos seguros, ou até mesmo do que eu comentei dos perfis de comportamento do cliente, que a gente pode, de fato, ali enxergar o que seguro a gente poderia ofertar para ele. Então, aqui, de fato, com a interoperabilidade, a gente vai ter muito mais informações dos seguros. E aí, aqui eu vou passar um pouquinho sobre quem, né? Quem que é esse cliente? Então, no Open Finance e no Open, basicamente os dados serão os mesmos, tá? É o que a Ana falou. O Open Insurance, eles estavam desenhando uma proposta segregada ali de quais dados de relacionamento, qualificação, estavam sendo previstos, né, pro Open Insurance, mas no final o regulador virou e falou, não, vamos utilizar a mesma coisa que o Open Finance está utilizando, até já pensando nesse cenário de interoperabilidade. Então aqui não tem muito mais oportunidade do que você já possui atualmente, tá? Então, como se organiza e que se consome, tá? Então aqui a gente enxerga aqui os dados transacionais das contas, né? Contas correntes. Então a gente pode já enxerga atualmente, né? O saldo disponível do cliente, o valor do cheque especial, por exemplo, créditos e débitos realizados naquela conta corrente. E a oportunidade aqui com o Open Insurance é exatamente a gente ver os produtos de seguro que o cliente já costuma contratar e quais são as coberturas realizadas para esse seguro, desse seguro, né, especificamente. Então aqui cabe a oportunidade da gente enxergar isso e realizar ali apresentar uma proposta para o cliente, por exemplo. Onde consome se paga, a gente visualiza ali as informações de dados transacionais de cartões de crédito. Então a gente enxerga limite, enxerga detalhe, né, dessas transações, pagamento das faturas. E aqui a oportunidade que mora no Open Insurance é exatamente a gente ter ali a informação de arrecadação dos prêmios. Então, outra informação em que a gente poderia pensar, né, e personalizar a nossa proposta ali para o cliente.
E por último, pessoal, a parte de endividamento e risco. A parte de endividamento, a gente tem ali os valores do custo efetivo total, né, de uma transação de crédito. Isso aqui acho que já é premissa e vocês já enxergam isso na no Open Finance, mas existe também um risco que a gente poderia enxergar é, para um cliente com uma sinistralidade alta, por exemplo, e aí ficaria a critério da instituição financeira pensar, olha, será que eu devo oferecer esse produto ou não para o cliente baseado no risco que ele levanta, né, que ele gera por conta desse perfil dele, dos sinistros que ele possui. Então, a gente enxerga aqui bastante oportunidade para os bancos no consumo das informações do Open Insurance, ok? Aí, Ana, fica à vontade para complementar também. Não, ótimo, obrigada, Patrick. É bem isso, gente. Hoje, resumindo, né? Nós já possuímos no Open Finance a possibilidade de criar esses insights de ofertas de seguros, né? Então já é uma ameaça para as seguradoras. E a partir do momento que eu tiver os dados do Opin, eu vou conseguir ser mais assertivo, né? Eu vou saber se o Patrick paga o seguro dele, se ele tem uma cobertura, Claro. se ele opta por coberturas menores, entendeu? Ele faz um carro, por exemplo, somente cobertura casco. Eu posso, até por regra do automóvel, ofertar para ele separado só um RC, uma responsabilidade civil, né? Ele pode contratar somente essa cobertura de uma outra seguradora. Então, a gente acaba tendo aqui visibilidade dessas coberturas e oportunidades, inclusive, do seguro que ele já tem. Então, aqui o céu será o limite, novamente, quando a gente fala de todas essas informações sendo compartilhadas. E uma coisa importante, só para a gente retomar, pode ser, com certeza, é importante que o seguro pague. Patrick, paga os seguros, gente. E uma coisa que é importante para a gente detalhar também é que quando a gente fala de Open Finance, Open Insurance, né, Open Finance fase 4A, a gente tem toda a parte ali de previsão de compartilhamento de dados de seguros, que, se eu não me engano, saiu num informe agora há pouco que ficou para abril, alguma coisa assim. Tem isso, Ti? Já temos essa informação, Thiago? Desculpa, você pode repetir, Aninha? A parte de compartilhamento de dados da fase 4A, referente a seguros, eu acho que saiu um informe hoje informando a respeito da data. Eu acho que ficou para abril, né? A parte de Isso. seguros. Ficou para abril a parte de seguros. Diz- Então, pode falar, Ti. Não, isso mesmo. 30 de abril. Isso. Então, agora as discussões vão acontecer porque vocês, como bancos que possuem seguros em suas prateleiras, precisarão também ter as informações ali de Open Data, dados abertos, de quais são os produtos que são ofertados. E vale muito a pena vocês trocarem uma ideia com as seguradoras parceiras de vocês, porque elas já compartilharam esses dados na fase 1 de Open Data, né, do Open Insurance. Inclusive, quando eu menciono que eles compartilharam dados de produtos e de rede referenciada e intermediários, o nome dos bancos que vendem esses seguros como intermediários já constam dentro das informações do Open Insurance, tá? Então, de repente, muita coisa pode ser aproveitada. Eu acho que vale a pena os grupos de trabalho se reunirem para a gente não ter tanto trabalho de uma coisa que já está pronta no Opin, tá? Eu acho que é uma questão aqui para a gente pensar e uma sugestão de análise, né, para a gente fazer a entrega final. Bem, pode passar, Patrick. Acho que esse era o nosso último slide e agora a gente abre espaço aqui para perguntas, dúvidas, sugestões. Perfeito. Esse era o último. Eu vi que a gente recebeu algumas no chat. Primeiro, se a apresentação seria compartilhada, o material em si. Sim, não tem problema. Perfeito. Então, a gente repassa para a BBC e eles distribuem para vocês. Enfim, o Thiago também quer fazer uma pergunta aqui. Oi, mais uma dúvida. No meu caso, por exemplo, somos S3. Porém, temos o seguro prestamista que é vendido para um dos produtos aqui que são ofertados no banco. A dúvida é o seguinte: hoje, provavelmente, a seguradora que, no caso, faz essa intermediação, ela deve estar dentro desses grupos de S1, S2, dentro da SUSEP. A dúvida é, como eu sou um S3 e não estou ainda na fase 2, quais seriam os impactos quando entrasse lá em setembro? Para você não tem nenhum, tá? Na verdade, o que acontece é, a seguradora, hoje você faz como? Você faz um processo, um modelo de repasse dos prêmios para a seguradora e tudo isso é administrado por ele lá, certo? Isso. Você é estipulante. Tá.
Então, o que pode acontecer como impacto é, se as informações desse cliente prestamista estão dentro do site da seguradora X, que é o seu parceiro, e ele resolve compartilhar os dados desse seguro com uma outra seguradora ou com um outro banco, ele vai saber a quantidade de prêmio que ele hoje paga para você, tá? Não vai saber a sua carga de Prolabore, mas vai saber a sua carga de prêmio, né? O quanto ele paga. Porém, o prestamista ele está sempre vinculado com um outro serviço. Eu não contrato geralmente um prestamista sozinho, né? Ele está vinculado hoje ao quê? Ao seu cartão de crédito, a um empréstimo consignado, como é que é? Hoje é o cartão de crédito. Ao seu cartão de crédito, tá? Aí ele paga ali indenização em caso de falecimento, de desemprego, né? Enfim. Então, para ele contratar um outro seguro prestamista para o seu cartão de crédito, você vai ter que autorizar isso, abrir o seu mercado segurador. Provavelmente você não fará. O que pode acontecer é esse cliente identificar que ele tem oportunidade de um melhor seguro prestamista com a seguradora X e ele buscar um novo cartão, inclusive com o banco que essa seguradora X divulgou lá nos seus intermediários que ela já tem parceria. Comparar, inclusive, os cartões. Então, no caso, ele pode receber ofertas, como hoje, por exemplo, na fase 2, ele pode receber outras ofertas, entre aspas, de portabilidade, né? Uhum. E ele prevê qual que é a melhor oferta e ir para um concorrente. Exato. Sim, poderá. Mas no seu caso de prestamista, Thiago, eu acho muito difícil, porque ele vai ter que avaliar, não somente trocar o seguro, mas ele vai ter que trocar o cartão. Né? Ele não consegue trazer um seguro prestamista da Sul América para contratar aí com você no seu cartão, se você hoje tem uma parceria de estipulação com a Porto Seguro, por exemplo. Entendi. Sempre vai estar amarrado, vamos dizer assim. Sim, sim. No caso do prestamista, sim, do habitacional, até que surjam novos modelos de negócio, que aí vai ver o apetite das seguradoras e dos bancos para criarem esses tipos de produtos standalone, que hoje são vinculados a um produto bancário, se vale a pena eu assumir um risco de oferecer isso, um seguro, para o meu cartão, dentro da sua prateleira aí do banco, você ter 8 parceiros de prestamista, mas hoje até todo o operacional de repasse de seguro, faturamento, pagamento de Prolabore, isso seria operacionalmente difícil, mas pode acontecer com a evolução da própria SPOC, entendeu? Entendi. Obrigado, Ana. Imagina, que isso. Vamos lá, gente, mais dúvidas? O Roger tinha questionado no chat se o seguro cyber pode entrar. Sim, o seguro cyber pode entrar. Pode entrar, ele está considerado ali dentro dos seguros, eu não lembro em qual ramo que ele está, Patrick, mas ele está dentro de riscos diversos, tá? Riscos diversos ele entra. Ele é um grupo dentro do ramo de riscos diversos que entra a partir de junho, não, a partir de maio, perdão. Boa. Pessoal, mais alguma pergunta? Onde podemos nos atualizar? Peraí, Fabrício está perguntando. Quer fazer a pergunta, Fabrício, para ficar mais claro? Eu estou só perguntando se tem algum site, se aquela landing page lá do Open Insurance, a gente está se atualizando, se está tendo divulgação de normas e, enfim, a atualização desse cronograma que você mostrou para a gente. Então, a atualização do cronograma, ela acaba sendo enviada pela SUSEP via ofícios, tá? Então, ela não é publicada. Mas nós temos 2 sites onde a documentação da SUSEP fica ali disponibilizada. Então, a gente tem que sempre avaliar se existe uma nova circular publicada. E tem também um GitHub exclusivo com todas as especificações, manual do usuário, né, jornada, experiência, tudo a respeito do Open Insurance também num ambiente separado, que a gente pode mandar os links para vocês, tanto do site da SUSEP, como do site do GitHub. Vou compartilhar aqui no chat, tá? Por favor, Patrick. Só não considera... Quem perguntou foi o Fabrício, né? Oi. Uhum. Os cronogramas, às vezes, eles não são atualizados com a mesma frequência dos cronogramas que são enviados via ofício, por exemplo, tá? Então, talvez eles possam estar divergentes dos que a gente apresentou. A gente apresentou tão mais atualizados. Que é do ofício de 23 de janeiro. Tem mais alguém aqui com a mão levantada? Ah, Eli. Eli. Obrigada, gente.
Só uma dúvida, tá? Que para mim ainda não ficou muito claro, e até desculpa se for repetitivo aqui, mas eu como instituição bancária, né, como instituição financeira, qual que é a minha obrigação, uma vez que eu tenho um produto, eu oferto um produto bancário, junto com um seguro, mas esse seguro é de uma terceira, de uma seguradora, tá? Dentro ali do processo negociado. Qual que é a minha obrigação? Eu tenho que compartilhar os dados dele que ele tem com produto de seguro, quando tem o compartilhamento de dados do Open Finance? Só para, não sei se ficou claro minha pergunta, Então, mas qual é a minha ficou. obrigação no Open Finance diante de um seguro contratado junto com o meu produto? Então, vamos lá. Primeiro, quem é hoje obrigado a compartilhar os dados dos prêmios são as seguradoras. Se a seguradora que você tiver parceria, né, for uma S1 ou S2, ela já vai conseguir compartilhar as informações de seguros que ela vende através de você como estipulação ao intermediário ou correspondente, não sei qual é o seu modelo, né? Quando o cliente solicitar para compartilhar esses dados com outras seguradoras, tá bom? Então, ela vai fazer essa parte nesse momento. Quando chegar a interoperabilidade, que provavelmente vocês também já estarão ali na 4B, com participantes da 4B, que serão compartilhando esses dados de seguro, vocês terão que fazer um acordo com a seguradora, porque vocês vão ter que buscar esses dados dentro do SRO delas para poder compartilhar, tá? Então, o que fica claro aqui é a parte de seguros do Open Insurance, se a sua parceira, sua seguradora parceira, é uma S1 ou S2, ela já vai compartilhar os dados do cliente desse seguro, caso ele solicite. Agora, se você for uma instituição financeira S3 e você não está no compartilhamento de dados, você em nenhum momento vai precisar compartilhar por aí as informações de seguro. Mas a Perfeito. seguradora vai precisar, tá bom? Legal. Então, hoje eu compartilho aquilo que cabe ao produto que ele contratou aqui no Open Finance. Entrando aí a parte do Open Insurance, ele vai compartilhar os dados do seguro e mais para frente vai ter o conjunto aí da mistura dos dois, encaixando aí na interoperabilidade, né? Perfeito. Exatamente. Muito obrigada, viu, pela aula. Por nada. Imagina, gente. Pode ver ali. Deixa eu falar. Peraí, o Thiago está perguntando, pedindo o link aqui. A gente mandou, aqui você mandou do Opin Brasil. O GitHub é só você clicar na aba desenvolvedores, Thiago. Mas eu mandei aqui também, será que ele não recebeu? Não, acho que tá embaixo no chat. O Patrick mandou também. Aqui o Fabrício perguntou quem recebeu o os Fabrício. ofícios são S1 e S2. Basicamente são elas, tá? Através do secretariado. O secretariado direciona esses ofícios. Esses ofícios acabam ficando ali centralizados no secretariado, que acaba divulgando para as empresas, para as seguradoras que estão participando ali dos grupos de trabalho da CNSEG, tá? Então, mas a gente fica monitorando por aqui também para ver se tem algum novo ofício ou alguma nova circular que possa impactar prazos e participantes. Acho que temos mais uma pergunta aqui. Murilo. E pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Todo mundo com fome já, né? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu entendi ali o caso, né, das instituições, né, bancárias que são S3, né, que elas não serão obrigadas se não aderirem ao Open Finance como o compartilhamento de dados. Mas eu queria entender, por exemplo, no caso em que uma instituição bancária ela é S1, né? Ela vai ser obrigada ali a entrar na interoperabilidade, mas o parceiro que ela vende o seguro, sei lá, ele é S3, né? A seguradora é uma S3. E aí, como é que vai ficar? Ela vai ser obrigada a compartilhar o dado dessa seguradora, que é S3? Sim, Murilo, boa pergunta. Isso são temas das discussões que estão acontecendo agora a respeito justamente de interoperabilidade, tá? Para chegar nessa conclusão. Porque se eu tenho como obrigatórios no compartilhamento de dados somente seguradoras S1 e S2, a S3, obviamente, não está preparada para poder ter integrações comigo como banco, que sou obrigado a compartilhar os dados de seguros. Então, isso vai ter que ser algo muito bem acordado entre bancos e congêneres ali, estipulantes que sejam, né, as seguradoras, porque onde ele vai buscar essas informações? As seguradoras vão se preparar para fornecer esses dados para o banco, porque o banco vai ser obrigado a compartilhar, mas a seguradora não.
Então, existem muitos pontos ainda aí de alinhamento, viu, Murilo? Tem muitas coisas. Por exemplo, até naquele fluxo que o próprio Patrick mostrou do SPOC, sabe, da sociedade ali, processadora de ordem do cliente, existe dentro do que foi enviado de proposta para a SUSEP, de que vai criar um consentimento para várias solicitações, para várias seguradoras para compartilhar os dados. Isso não se sabe como vai ser feito tecnicamente ainda, mas provavelmente cairemos na mesma questão do EPOC, do envio de proposta de crédito aqui no Open Finance. Então, existem algumas indefinições que a gente vai ter que avaliar, inclusive, isso aí é um bom ponto, tá? Do Banco S1 com a parceria de uma seguradora S3. SRO, com certeza, ela tem, porque ela é obrigada a fazer esse compartilhamento de dados com a SUSEP. Aí, como ela vai compartilhar as informações de SRO para o banco poder realizar e efetivar, atender a fase 4B, é o que vai ter que ser operacionalizado. Perfeito, obrigado, Ana. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Thiago Dantas tinha pedido o Git. Thiago, o Patrick colocou aqui no chat. Ou então, se você estava se referindo ao compartilhamento dessa apresentação em si, do material dela, a BBC que vai disponibilizar. Eles vão passar para a BBC distribuir para vocês, tá? Exato. Imagina. Bom, pessoal, parece que não temos nenhuma outra pergunta. Queria agradecer a participação de todos aqui. Ana, Patrick, Giane, muito obrigado por toparem vir aqui trazer essa atualização de Open Insurance também, esse overview. Acho que é sempre muito importante, principalmente considerando a comunicação entre os dois ecossistemas que a gente vai ter no futuro, né? Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, nós agradecemos e ficamos à disposição, pessoal, para falarmos a respeito do assunto, esclarecermos mais dúvidas, ajudarmos nesse direcionamento, aí, principalmente das dúvidas que são levantadas quando a gente fala de interoperabilidade e de fase 4B, né? Que a gente sabe que a gente vai ter um trabalhinho aí pela frente, mas vamos juntos. Com certeza. Bom, pessoal, obrigado pela participação, então. Ótima tarde, ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, tá bom, combinado.